O mercado de criptomoedas tem apresentado uma excelente alta nesses últimos dias. Mas e aí? Isso aí é só um voo de galinha ou de fato é o início de uma alta verdadeira? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mapeando os dois possíveis cenários, na minha opinião, a respeito desse assunto. E antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá para o conteúdo. E antes da gente começar mesmo o assunto de mapear os cenários e falar a respeito do mercado de cripto, eu gostaria de mapear com vocês alguns pontos com relação à recessão econômica. E se você está meio perdido com isso, pessoal, porque eu não vou enfatizar nesse assunto, dá uma olhadinha na live que eu vou colocar aqui no card do vídeo, porque lá eu mapeio passo a passo. Eu fiz esse estudo há algumas semanas atrás, já a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo, tá certo? Então, aqui a gente quer responder basicamente essa ideia, né? Vai ter recessão ou não vai ter recessão? Nós já estamos numa recessão. Enfim, eu coloco aqui como duas possibilidades, sinais que a gente tem que ficar observando, que de fato o mercado vai começar a precificar mais forte essa recessão, e também os sinais com relação a pouso suave. Começando aqui pela questão da recessão. Então, se a gente começar a ver dados muito fracos do mercado de trabalho norte-americano, principalmente payrolls negativos, toma cuidado, porque o mercado vai querer precificar recessão econômica, na minha opinião. Outra coisa, indicadores de recessão cada vez mais acusando esse alerta. E para fechar, a questão de cortes muito agressivos nos juros americanos, e aqui eu coloco como cortes acima dos 25 pontos base. E além disso, a gente poderia mapear também a questão de, no meio desse caminho, reuniões emergenciais, né? Por que não? Fica de olho nessa brincadeira aqui, porque pode ser indícios cada vez mais fortes de possibilidades de recessão. Em contrapartida, nós temos a questão do pouso suave na economia. Isso para 2024, 2025, ali em cima também é exatamente a mesma coisa. Então, se a gente continuar tendo cortes, ou melhor, começar a ter cortes menos agressivos, de 25 pontos base, por exemplo, sem novos eventos aí, como o Circuit Breaker lá no Japão, né, o tal do Carry Trade, aí a gente vai ter o mercado querendo precificar cada vez mais essa questão do pouso suave na economia, principalmente se a gente vê a inflação caindo e o mercado de trabalho um pouco mais forte ao decorrer desse período. E uma métrica muito importante que a gente tem que sempre estar monitorando, além do M2 global, que por sinal já está subindo, isso pode ser um bom sinal, é a questão do balanço do Fed, que é a diferença entre ativos e passivos do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Reparem que atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse cara aqui está caindo ainda, né? O que diz pra gente que a gente está em Quantitative Tightening, que é o famoso QT, e quando a gente estiver em Quantitative Easing, que é o famoso QE, ou seja, períodos de injeção de liquidez no sistema, tal como foi aqui que eu estou mostrando para vocês, quando esse cara começar a aumentar aqui para frente, isso aqui podem ser sinais de que de fato o grande bull market, o grande período explosivo, ele vai estar começando. Muito bem, e agora vamos dar uma olhadinha nos dados do mercado de trabalho norte-americano, principalmente comparando com a recessão de 2008. Por quê, pessoal? Porque a gente pode estar vendo alguns sinais agora de que de fato a gente vai ter recessão, mas aí é aquela história, né? Tem eleição nos Estados Unidos, tem um monte de coisa, talvez eles deem aquela mapeada, aquela passadinha de pano, sabe? Para meio que passar batido, e a gente tem um bull market depois na sequência, tá? Então vamos ficar de olho para ver o que aconteceu lá no passado. Começando aqui com o gráfico dos JOLTS, que são as vagas abertas de emprego, e esse período que eu tô marcando para você, ó, de dezembro de 2007 até junho de 2009, é o período que marcou a recessão lá de 2008. Reparem que os JOLTS aqui, ó, no início, você tem aqui os JOLTS no início da recessão, eles começam a despencar, e quando a recessão tá terminando, tá acabando, marcando o fim da recessão, você marca com o fundo nos JOLTS, que são as vagas abertas de emprego. Reparem que nesse exato momento, ó, você tem aqui sinais de recessão, no momento em que nós estamos agora, acontecendo. Por quê? Porque os JOLTS eles já despencaram, isso aqui vem lá de 2022, inclusive. E querendo ou não, isso aqui pode ser um sinal de que a recessão, nós já estamos no meio dessa recessão econômica, tá? Então, pelos JOLTS, essa é a conclusão que eu tiraria. Agora, tem outros indicadores também, pessoal. Esse indicador, que é a taxa de desemprego, quando você compara com a recessão de 2008, reparem, pessoal, no início da recessão, né, que foi aqui marcado em dezembro de 2007, a taxa de desemprego, ela começou a acelerar. Então você tem uma aceleração aqui um pouquinho mais. E reparem que esse indicador ele é bem atrasado. Por quê? Porque o fim da recessão econômica, aqui em junho de 2009, ele foi marcado praticamente pelo pico da taxa de desemprego. Então, se você compara com o dia de hoje, reparem aqui no cantinho direito da tela que nós não temos aqui um pico, ela não simplesmente disparou, ela não simplesmente explodiu ainda. A gente está começando aqui a ter um aumento, e esse aumento pode estar marcando, pode, não que está, né? A gente não sabe, mas pode estar marcando o início, possivelmente de acordo com esse indicador, de uma possível recessão econômica. E aí é uma coisa que não tem como a gente deixar de falar também, ainda falando a respeito da taxa de desemprego, que no último dado, na última divulgação, ela veio um pouco acima do esperado, em 4,3%,
e isso assustou a economia. Foi um dos indicadores, além dos payrolls não agrícolas, que assustaram a economia. Por quê? Por causa das projeções, principalmente. Quando você pega as projeções do Fed, que é o Banco Central norte-americano, a última projeção nos dava para o final desse ano a taxa de desemprego em 4%. E aí, no último dado, ela veio em 4,3%. Obviamente, isso acaba assustando. Exatamente conforme eu coloquei aqui, ó. A atual projeção do FONC diz que o ano iria se encerrar com taxa de desemprego entre 3,8% e 4,4%, que é exatamente o que ele marca aqui no range, que eu destaquei na figurinha para você. Estamos aqui em agosto e a taxa atual de 4,3%. Obviamente, isso aqui indica para a gente que o mercado está com medo que o Fed esteja perdendo o controle da situação, dessa desaceleração do mercado de trabalho norte-americano. Ok, galera, entendido esse preâmbulo a respeito das informações que a gente tem que acompanhar com relação a vai ou não ter recessão econômica, entendido isso, agora vamos começar aqui de fato com o conteúdo do nosso vídeo. Qual que é o dia mais importante que a gente tem que estar acompanhando a partir de hoje? Na minha opinião, o que eu estou chamando aqui de dia D, num tom de brincadeira, obviamente, é o dia 6 de setembro de 2024. Às 9h30 da manhã vão ser divulgadas informações, as principais informações do mercado de trabalho norte-americano. Na verdade, é a semana do dia 2, ok? E aí na sexta-feira dessa semana vão ser divulgadas essas informações. Então, são folhas de pagamentos não agrícolas, os non-farm payrolls, a taxa de desemprego e também a questão aqui da inflação salarial. E aí a gente traz essa informação principalmente com relação aos payrolls, as folhas de pagamentos não agrícolas, e compara com a recessão que nós tivemos lá em 2008 e 2009. Reparem, pessoal, que aqui no início, antes do início da recessão, de ser marcada oficialmente a recessão econômica, nós tivemos a divulgação de um payroll negativo. E aí, quando você compara com os dados de hoje, reparem que nós estamos nesse lenga-lenga aqui, ó, ele ficou bem fraquinho nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos aproximadamente, tal como nós estávamos com ele fraquinhos lá antes de dezembro de 2007. Aí veio a primeira divulgação aqui em 2007 negativa, opa, o mercado assustou pra caramba, e se você pegar nessa data, o S&P 500 ele começou a corrigir forte, né, antes de ser marcada a tal da recessão econômica lá de 2008, 2009, tá certo? Então, qual que é o medo, pessoal? O medo, principalmente, é a gente acabar tendo um payroll negativo aqui, uma divulgação em setembro, até mesmo em outubro, o que vai dar, certamente, aí uma pancada nos mercados, pelo menos acredito eu. Portanto, foi o que eu escrevi aqui embaixo, ó. Payrolls ainda não apontam recessão econômica, mas devemos ficar ligados na primeira divulgação negativa, porque isso aqui pode abalar os mercados, pelo menos na minha opinião. Ok, mas agora vamos falar de gráfico, vamos falar de Bitcoin e das altcoins de uma forma ou de outra, analisando alguns sinais gráficos que eu estou observando aqui. Começando pelo gráfico semanal do Bitcoin, pessoal. Então a gente segue naquele padrão lateral, bandeira de alta que todo mundo está vendo aqui no tempo gráfico mensal, mas eu estou aqui especificamente no tempo gráfico semanal. O que eu estou observando aqui? Eu observo claramente que o Bitcoin conseguiu fechar a semana passada, a semana anterior, acima da região das EMAs, e agora provavelmente, né, o que pode acontecer é essas EMAs voltarem a serem retestadas como suporte para ele ganhar um pouco mais de força e formar um padrãozinho, inclusive, de bandeira de alta aqui, ó. Pode ser que isso de fato aconteça, levando possivelmente o Bitcoin para a região dos 69 mil dólares, que é o topo lá do nosso canal de baixa, que é o canal maior que a gente está observando aqui. Teremos uma região muito clara dos 65 mil dólares que vai atuar como resistência para o preço. Posso abrir até o tempo gráfico diário aqui para a gente dar uma olhada a respeito desse assunto. Prontinho. Inclusive, ela já está atuando nesse exato momento em que eu gravo esse vídeo. Então, podemos sim, claro, né, é possível termos o rompimento direto aqui dessa região, mas o que está indicando é que a gente vai criar uma barreira, forçando aqui uma resistência para que de fato o preço recue um pouco, bata na região das EMAs do tempo gráfico diário para depois ganhar força e aí a gente confirmar um pivôzinho de alta aqui. Na verdade, o pivô de alta já meio que foi confirmado nessa grande movimentação, mas é o que eu esperaria para os próximos dias, para as próximas semanas pro Bitcoin. E falando a respeito do mercado de altcoins, pegando e analisando aqui o gráfico total 3, nós temos uma estruturinha de cunha descendente, esse padrão costuma romper para cima, e aí a grande questão é que nós também conseguimos fechar acima das EMAs aqui do tempo gráfico semanal e armando possivelmente uma estrutura para tentar romper essa cunha. Se vai romper ou se não vai romper, na minha opinião, vai depender dos dados econômicos, principalmente dos payrolls, e é aí que a gente mapeia os dois cenários. Então, nesse contexto, faz muito sentido a gente mapear dois possíveis cenários, combinando a análise gráfica com o contexto macro, em especial a economia dos Estados Unidos. Cenário número 1, pessoal, eu mapearia como payroll acima do esperado ou conforme o esperado, o que gerariam gatilhos positivos para a gente ter mais altas para o mercado, principalmente para setembro. E o cenário 2, um péssimo cenário, que é um cenário em que você tem um payroll abaixo do esperado, ainda assim negativo, o que de fato vai dar uma pancada na cabeça aí do mercado de cripto como um todo, certo? Então, pessoal, a minha expectativa é a seguinte, ó, se o payroll vier conforme ou acima do esperado, nós teremos
esse comportamento do mercado aqui, ó. Para mim, o Bitcoin confirma um pivô de alta aqui no tempo gráfico semanal, ele vai com força e acredito eu que para setembro a gente vai ter o rompimento, finalmente romper a região dos 70 mil dólares para encontrar uma nova máxima nesse momento. E o reflexo disso nas altcoins, provavelmente, se o Bitcoin rompe para cima, as altcoins elas vão romper a nossa cunha descendente aqui para cima também. E aí é óbvio, né? Vai dar muita oportunidade, principalmente para a gente se posicionar em altcoins em tempos gráficos maiores, para a gente obter mais lucros aí, lucros obviamente maiores. Em contrapartida, nós teremos um cenário negativo também, tem que mapear, que é o payroll abaixo do esperado, principalmente, ou até mesmo um payroll negativo. Qual que é a minha concepção, pessoal? Nesse contexto, o Bitcoin vai bater lá no topo do canal e vai recuar. E aí, para mim, qual que seria o ponto ali que, de fato, a gente poderia ter uma grande estratégia para montar e pegar uma movimentação de repique? A região dos 40 mil dólares por unidade de Bitcoin, que é a região onde a gente tem bastante liquidez aqui, que ainda não foi retestada, né? Na última queda, pegamos a liquidez da região dos 50 mil dólares, e aí, se de fato a gente tiver uma queda aqui agora, o mercado vai querer buscar a região dos 40 mil dólares. Esse pavio aqui, ó, do Bitcoin está em 38 mil dólares e alguma coisa, quase 39 mil dólares. Nesse contexto, as altcoins elas fariam mais um falso rompimento, então elas romperiam a cunha, que eu acredito que vai acontecer o rompimento dessa cunha ainda para as próximas semanas, né, antes do dia 6 de setembro de 2024. Então a gente teria o rompimento e nesse contexto, com um payroll negativo, a gente teria de novo essa cunha buscando regiões lá embaixo. Para mim, as altcoins elas pareariam aqui nessa região daqui de baixo, que está em mais ou menos 440 bilhões de dólares no valor do Total 3, no valor de mercado das altcoins como um todo, certo? E para isso, pessoal, obviamente, a gente precisa ter as nossas estratégias, tanto para um cenário quanto para outro cenário. E se você não tem estratégias, pelo amor de Deus, participe de uma comunidade. Na nossa comunidade, nós temos estratégias tanto para o cenário 1 quanto para o cenário 2, então já te convido a fazer parte aí da nossa comunidade. Valeu? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço, fiquem todos com Deus. Na humildade, pra cima deles e tamo junto.